Então, voltando aqui para o assunto, nós falamos ontem, é normal que um evento deste porte, o presidente da República seja convidado. Se o presidente vai, a mulher dele vai. O governador seja convidado, o prefeito seja convidado. E eu lembrei da inauguração do Templo de Salomão, do dono da Rede Record, o Edir Macedo, e estava lá Dilma, que era presidente, o Haddad, que era prefeito, o Alckmin, que era governador, se não me falha a memória, de 2014 era o Alckmin, então estava todo mundo, o Alckmin ainda era oposição ao Lula naquela época, e foi um bando de autoridades, só que ninguém foi ao púlpito falar. O que acontece aqui é a grande crítica do Nicolas, e eu acho muito saudável que políticos de direita, porque são políticos, são homens públicos, não deixem de ir a um canal ou outro canal em razão de crises ideológicas da plateia. Porque uma coisa que um político tem que fazer para conquistar não só corações, mas as mentes, é furar bolhas. É estar em lugares que ele não estaria. Não é fazer igual político de esquerda que só vai na Globo, só fala para o jornal A, B e C. Tem que falar com todo mundo. Não é fazer igual o ministro do governo Lula, que nunca aceita me dar entrevista, desde a Jovem Pan. Aconteceu alguma coisa com o ministro Flávio Dino. Podemos ouvi-lo? Não, ele não fala com vocês. Não, o homem público tem que ir onde ele é convidado. E Nicolas expressou a sua preocupação legítima. E, no meu ponto de vista, como disse ontem, o grande problema é Alexandre de Moraes não só ter participado, aí o Leandro Magalhães, né? O Leandro também é um querido amigo meu, era da CNN, agora está no SBT News, ele explicou a situação de que o convidado foi o presidente do STF, Edson Fachin. Como Edson Fachin não foi, foi o vice, que é o Mussolini da Moca, também conhecido como Alexandre de Moraes. Minha mãe está mandando eu parar de chamar o Alexandre de Moraes de Mussolini da Moca. Calma, calma. Eu acho bonitinho o Mussolini da Moca, mãe. Mas é o seguinte, vamos lá, vamos continuar. O grande erro ali foi, é claro, dar o microfone para uma autoridade do judiciário. Não se dá microfone à autoridade do judiciário. A autoridade do judiciário tem que cumprir a lei orgânica da Magistratura Nacional, o Código de Ética do Conselho Nacional de Justiça, 2 diplomas legais normativos que tornam imprestável e desnecessário qualquer codificação que o Edson Fachin queira fazer no âmbito do Supremo Tribunal Federal, porque as normas já existem. O juiz não pode dar entrevista, não pode falar de casos que ele está julgando, e tem que ser circunspecto. Circunspecto quer dizer, ele não pode ir lá fazer stand-up comedy sem graça, como fez o Mussolini da Moca, o Alexandre de Moraes. Então esse foi um grande erro. E quanto ao pronunciamento, né, a nota da família Abravanel, ora, o tempo vai dizer se há imparcialidade no veículo. Isso é fato. O tempo vai dizer, não só se vocês chamam para uma entrevista ou outra alguém da direita e também da esquerda. O tempo vai dizer se o veículo é imparcial, se o veículo for livre para fazer contratações. Porque uma coisa é você chamar o Nicolas, levar o Flávio Bolsonaro um dia e ter uma linha editorial parcial. Esse é o problema. Uma linha editorial parcial e um time de jornalistas e comunicadores parciais. Parcial todo mundo é, ainda mais um comunicador, um comentarista. Mas o fato é que haverá comentaristas que são mais voltados à ideologia da esquerda, ao mesmo tempo em que haverá comentaristas
mais alinhados com as políticas de direita, isso o tempo dirá. E é isso que mostra a imparcialidade de um veículo. O seu time ter pessoas de todos os espectros políticos e não só chamar uma entrevista aqui e outra acolá. E quanto à afirmação do Magno Malta, essa eu achei bonita demais de se ouvir, hein, João? Eu também eu gostei, viu, Pavinato? Apesar que você sabe que o Fábio Faria, o que se especula, o que se fala, né, que se tem como fato, é que ele não tem um cargo ali no SBT News, né? Não há um cargo efetivo, ele seria uma espécie ali de talvez um grande representante, enfim, mas ele era ali a figura que, ao que tudo consta, fez toda a articulação. E ele é essas figuras, né, que ele excede um pouco a questão partidária, né? Ele está sempre ali no meio, né? Vide que ele, o pai dele, o Fábio Faria, que já foi governador do Rio Grande do Norte, já apoiaram o Lula, depois foram para o Bolsonaro, enfim, tem todo esse histórico de estar sempre no poder. E é uma família muito poderosa no Rio Grande do Norte, depois que o Fábio Faria casou com a filha do Silvio Santos. Então a Patrícia, que hoje é quem comanda, ao que consta toda a operação, ele ficou um personagem ainda maior e ele foi ministro, né, do Bolsonaro e já era muito criticado na época, e agora o Magno Malta faz essa fala. Mas de toda a questão posta aí, Pavinato, é muito verdade isso que o Edson veio essa justificativa só agora, né? O Alexandre de Moraes foi como o substituto do Edson Fachin, presidente do STF, que não foi, e que juiz não fala em evento nenhum. Não é nem de bom tom o juiz ir num evento desse, ainda mais fazer todo um discurso. E aí, com essa questão de levar o Flávio Bolsonaro lá no Ratinho para dar um contraponto, enfim, para passar um pano, me fica bem claro, assim, não sei a percepção de vocês, que o Flávio, me parece que ele está com uma boa oratória, está com uma boa explicação de fatos, a candidatura dele agora está um pouco mais madura, não sei se vai perdurar, mas me parece que sim, que é até um ganho em relação, né, estão dizendo, com relação ao Bolsonaro. Ele parece muito mais político e o irmão mais preparado ali dos irmãos, me parece, caso ele mantenha a candidatura e não sofra nenhuma espécie de perseguição judicial, uma coisa ali judicial. E como você bem colocou agora no SBT News, o SBT News vai ter independência ali, vai ter comentaristas dos dois lados, a julgar pelos quadros atuais, não, vai manter a tradição da grande mídia de prevalecência da esquerda. Isso está bem claro ali pelos quadros. Chegaram a dizer que só haveria um comentarista até o momento de ordem conservadora, né? Que todo mundo fala de diversidade, pluralidade, mas desde que não tenha direita, não tenha conservadorismo, que é tratado como radical. E aí o ponto também que você mencionou da pluralidade, é a audiência que deve cobrar isso do canal, identificar o canal, ele está desse lado ou está desse, e cobrar uma pluralidade é importante que tenha, porque como você bem disse, há uma independência, todos nós temos lado, né? A gente tem nosso lado, nossas preferências, mas aqui a gente consegue opinar com independência, e a ideia é essa, que se tem independência, cada um poder dar a sua opinião. E vamos ver como o SBT vai se comportar. O fato é que aquele discurso do Alexandre de Moraes entrou para a história do Brasil aquele momento específico. Vamos ver dali de onde vai desembocar. Se vai haver uma reação, um freio e contrapeso, ou se vai haver uma consolidação desse poder do Alexandre de Moraes, que a gente fala todo dia, que ele se consolida, ele decide sobre a papinha do Bolsonaro, o exame, ele fala no SBT, ele vai lá e julga o Felipe Martins, então ele faz tudo de tudo, todos os dias. Então vamos ver se vai ser um momento histórico para consolidação dele ou se vai haver alguma espécie de reação. A reação está bem difícil, Pavinato. Ele indefere diagnóstico de Alzheimer, porque ele fala que o paciente de Alzheimer falou coisas, não se lembrava de coisas na sua fala. O general Heleno, ele duvidou do diagnóstico de Alzheimer, porque o general Heleno, paciente de Alzheimer, né, disse uma data que não correspondia à data do diagnóstico, ou seja, porque o paciente de Alzheimer se esqueceu, o paciente de Alzheimer não tem Alzheimer, sendo que o Alzheimer é a doença do esquecimento. Então, é por isso que eu falo Mussolini da Moca, porque se não fosse trágico, seria cômica uma situação dessa, mas não, é uma desgraça uma situação como essa. E, Scarfe, é difícil falar em imparcialidade em um país que o governo federal é a maior fonte de renda das empresas de comunicação. A imprensa, ela tem um papel fundamental
para a vida das oposições. O Milor Fernandes, que era um sujeito de esquerda, mas de muito bom senso, ele dizia o seguinte: a imprensa é sempre oposição. Outra coisa é armarinho de secos e molhados. Martinho Lutero, que fez a Revolução Protestante, né, que rompeu com a Igreja de Roma, ele só não morreu da mesma maneira que aqueles que o precederam, porque contemporaneamente a Martinho Lutero houve a invenção da imprensa por Gutenberg, a imprensa mecânica. E o que eu quero dizer com isso é um fato histórico. Eu quero contar para vocês um fato histórico, se vocês não sabem. Martinho Lutero não era descartável como aqueles que protestavam contra o Papa de Roma antes dele, porque ele escreveu, imprimiu e reproduziu pela imprensa mecânica as teses protestantes. Então, a ideia de Martinho Lutero passou a circular e a ser independente da sua boca, porque as suas ideias estavam impressas, reproduzidas. E é por isso que Martinho Lutero logra êxito com o rompimento da Igreja de Roma, êxito que os seus antecessores não tiveram, foram mortos. E a imprensa ela já nasce com essa característica que é registrar aquilo que quem tem o poder não quer que seja ouvido. Exatamente. E hoje no Brasil, o governo federal, seja diretamente, através dos seus ministérios, seja através de estatais ou de sociedades de economia mista controladas pelo governo federal, como é o caso do Banco do Brasil e da Petrobras, eles enchem a burra dos dois maiores canais de televisão brasileiros, que são Rede Globo e SBT. Rede Globo 17 vezes mais que o SBT. A Rede Globo recebe 17 vezes mais. Mas você também entra no SBT, basicamente você vê Banco do Brasil, Caixa e Petrobras. Exato.